Ele foi à Europa falar de perseguição política. Legal. E se o Zanin der admissibilidade ao processo contra o Bolsonaro, que está nos mesmos moldes daquilo que ele criticava a favor do Lula, aliás, isso vai estar... É só você pegar o que o Zanin disse ontem e o que ele votou ontem. E o que ele... Tem uma coisa, viu, pessoal, Arthur, professor, eu até gostei desse negócio do Zanin continuar. Sabe por quê? Agora você liga com a questão do Magnitsky. O Zanin tem uma produção literária, o livro Lawfare. Ele foi à Europa falar de perseguição política por processo fora dos esquadros do devido processo legal. E se o Zanin der admissibilidade ao processo contra o Bolsonaro, que está nos mesmos moldes daquilo que ele criticava contra o Lula, a favor do Lula, aliás, isso vai estar... É só você pegar o que o Zanin disse ontem e o que ele votou ontem, e o que ele chamou ontem de perseguição política. Porque se ele votar pela admissibilidade, é só você pegar aqui, o ministro está perseguindo politicamente. Eu até torço para que ele vote. Tem uma coisa até pior aqui, eu acho. Porque se nós vamos começar aqui, nós estamos falando de lei. A lei não tem direita e esquerda, ela está expressa. A interpretação dela, ela pode ter uma subjetividade de cada juiz, sim, mas ela não pode ser convertida para a direita e esquerda. Então, se nós vamos ter que voltar na universidade e mudar a hermenêutica, a gente fala assim, agora, esse semestre nós vamos ter uma aula de hermenêutica jurídica de esquerda e agora vamos ter uma hermenêutica de direita. E aí depois você faz a conclusão delas para poder fazer uma interpretação. A lei não tem lado. Não. Não tem lado. A lei tem que estar acima. Acima. Ela tem que estar acima. Essa conversão de direita e esquerda que estão sendo usadas destoa completamente a questão das nossas garantias constitucionais e do nosso sistema judiciário. Porque se a corte está assim, você imagina como vai vir descendo dentro das demais as esferas do judiciário. Se o nosso Supremo Tribunal Federal está adotando posições partidárias, transformando lei em decisões de segmentos políticos, aí acabou tudo, aí concordo contigo, nós não desanima nosso sistema jurídico brasileiro. Ô Pavinato, esse 10-1 não me surpreende, mas eu continuo inconformado que... Foi 9-1, né? Acho que não teve um o Alexandre de Moraes não votou, né? Não é isso? Tá certo, 9-1. Mas desses 9, 3 não poderiam ter votado de jeito nenhum. Porque eles votaram sobre a suspeição própria. Como é que pode, isso eu estou inconformado desde ontem, como é que pode o Zanin dizer se ele é ou não suspeito? Ele não pode dizer se ele é ou não, ele tem que se declarar suspeito para votar sobre a suspeição dele. Muito bem colocado, ele tem que se declarar, não tem que ser pedido. Não é isso? Tem que se declarar impedido. Agora, quanto à comparação que a doutora Ana Paula fez aqui, Cássio Nunes e André Mendonça, eu vou dar só um elemento para vocês. Quarta-feira à noite tivemos o famoso jantar, ou com o Vescote, ou Regaboff, como vocês queiram, na casa do ministro Alexandre de Moraes, né, cuja conta ninguém sabe quem pagou até agora. Muito bem. Ministro Cássio Nunes Marques compareceu. André Mendonça não compareceu. Essa é a diferença entre os dois. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar um like pro Pavivi, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, faz isso agora mesmo para receber as notícias mais quentíssimas todos os dias. Não saia daí que o melhor deste vídeo vem agora. Pois. Olha, eu vou ficar preso, foi legal quando você... Eu não sou jurista, por isso, quando eu trabalhava na Faculdade de Direito, eu me dava o direito de transformar minha ignorância jurídica em perguntas para os juristas. Mas é interessante, quando você falou a respeito da interpretação da lei e a questão legal propriamente dita, eu sempre jogava um problema. Com o STF do jeito que está e com a Selic no valor que está, jurista no Brasil hoje é quem vive de juros e olhe lá. É mesmo, que seja. Mas eu sempre transformava numa questão, eu dizia, a lei não é a questão de interpretar a lei, era a pergunta que eu fazia.
era interpretar o fato para saber se a lei se aplica a ele, porque a lei ela tinha que ser precisa, que é o problema que a gente vive hoje. Quando fala assim, e era a pergunta que eu jogava, né? Porque eu não sou um juiz, eu não raciocino da categoria jurídica. Mas o que sempre me angustiava era, a lei ela tem que ser precisa, o que você interpreta é o fato e a contextualização, para saber se se aplica ou não. Aí nós trazemos a questão que envolve os dois aqui, tanto o Mendonça quanto o Cássio Nunes. Uma vez a gente estava brincando aqui, nós falamos, eu digo, bom, mas o STF nós temos pelo menos 9,5 a 1,5, que a gente não sabia qual que era do Cássio Nunes. Agora já está definido qual que é a do Cássio Nunes. O Cássio Nunes, o que me chamou a atenção foi que na notícia do jornal disse assim, ele fez questão de votar em separado, porque ele poderia ter apenas dito assim, eu voto com o relator. Professor, por qual razão que ele lembra fez? que o Cássio Nunes é um ministro que foi para Mykonos, no iate do Gustavo Lima, Lembro. e deixou a justificativa num papel, escrito num papel sem letras douradas e sem papel bonito, como na canção de Jean Giovanni, deixou um papelzinho. Fui para Roma, compromissos acadêmicos, e eu liguei para todas as universidades de Roma e descobri que não tinha nenhum compromisso acadêmico. Esse é o Cássio Nunes Marques, que vai para Mykonos, ó, e fala que é compromisso acadêmico. Então tu está entendendo a minha pergunta. Por que ele fez questão de votar em separado? Ele fez questão de votar em separado porque ele quis dar o recado para aqueles com quem ele jantou. Para dizer, eu estou do lado de vocês nessas circunstâncias. Porque é irrelevante o que estava sendo votado. Porque qualquer pessoa que tem um mínimo de decência olha e diz assim, não precisa nem interpretar o fato, nem a lei. É clara, você não pode participar dessa porcaria. Porque está escrito ali, todos os elementos que estão postos são muito claros para dizer, os três não deveriam nem ter votado, ter admitido ou não, se eles podem ou não participar do julgamento. E o Barroso, claro. E o Barroso que venceu o bolsonarismo? Pois é, 4. mas está claro, nenhum deles poderia. O que é quase que uma obra poética para a interpretação dos juristas no futuro, afinal de contas, são esses conjunto de elementos que eles apresentam para justificar, não é a burrice, mas é a cara de pau deles. Porque quando você pega as peças que eles tentam justificar a razão pela qual eles não podem ser impedidos, você diz, pô, isso aqui é uma criação de ficção científica. São elementos que a justiça corta no meio, então são elejumentos. Agora, e detalhe, como é que é o nome que se dá para aquela situação que é uma aberração jurídica, uma interpretação, esqueci, teratologia. Isso, quando você pega, são elementos de teratologia, você pega a justificativa e diz, mas será que esse cara estudou pelo menos um pouco de lógica matemática para saber que 2 mais 2 são 4, e está dito aqui que é 2, que é mais e que é 2, por que ele está dizendo que são 6? Porque essas são as justificativas que eles apresentam. E aí a gente encontra o André Mendonça. O André Mendonça, hoje eu começo a entender por que ele ficou calado durante tanto tempo. Talvez ele estivesse esperando o momento para dizer, deu, porque ele está constrangido num ambiente em que ele não faz parte da turma. Isso é muito claro aqui para o senhor também, professor. Ele só fala nos autos. Ele está o primeiro cara no Brasil a falar isso, Pavinato, porque eu ouvi as pessoas criticando André Mendonça, ou ele era covarde, ele era inútil, ele era imprestável, ele não falava, ele era mudo, ele era crítico. Todo mundo só falava isso. Tu foste o primeiro cara que eu ouvi dizer assim, ele só fala nos autos e ele só vai se manifestar na hora que for necessário. E olha que coisa curiosa. Essa é uma ação política que está acontecendo. Ele se manifestou nos autos juridicamente para dizer, está sendo feito apenas política, isso aqui não vale nada. É a interpretação quando chega do voto dele. Independentemente de você discordar ou não do fato dele ter admitido o Zanin, pelo menos quando você olha, você diz, esse cara está raciocinando juridicamente. Ele está olhando a Constituição e a lei. É impecável. Os outros não. O voto é impecável. Eu mandei no grupo o voto dele, é impecável. Sim, mandou. É impecável. E tem uma outra coisa também, como os telespectadores poderem entender também, é o seguinte, o princípio pelo menos da dignidade que eu acho, assim, de um juiz aí, que não falo o princípio constitucional, mas eu digo assim, de um princípio moral, ele teria que se declarar impedido. Exatamente. Eu não preciso que uma defesa fale, você está impedido. Eu, como juiz, pela minha integridade, pela postura que eu ocupo, eu deveria me declarar. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade?
para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.